Meu nome é Rosemary, né, como vocês já sabem, e eu sou missionária de uma agência missionária da Convenção Batista Brasileira, que é a Junta de Missões Mundiais, e eu, desde muito cedo, entendi que eu gostaria de compartilhar o amor de Deus com as outras pessoas. E eu não entendo que levando o amor de Deus para as outras pessoas, a gente não leva também o desenvolvimento. Porque é através do amor de Deus que chega o desenvolvimento. A gente compreende um sentido maior de por que estar com o outro, de por que não retornar para a nossa terra, de por que não retornar para a nossa casa. E, às vezes, a dificuldade faz com que a gente retorne. Mas quando o nosso objetivo não é um fim em nós mesmos, a gente compreende que o nosso objetivo vai muito mais além, diante das dificuldades, diante das coisas que acontecem. A gente compreende que, não parou em mim. É além, que vai mais além. Independência das Américas, o Haiti foi o caso fora da curva. Foi o caso diferente. Exato. E que acarretou num grande medo em toda a América, como eu citei em sala de aula. O Brasil ficou com medo com a independência do Haiti. A Paga não fala da história do Haiti, porque se isso se espalhar, a gente tem uma América cheia de negros que podem acabar com a vida dos brancos, como assim? Ô, professora Rosemary, a senhora acha que esse projeto que vocês fizeram ajudou na taxa de alfabetização? Sim, bastante. Ajuda bastante, porque a gente consegue observar a nossa comunidade, ver quantas crianças não tinham acesso ao pré-escolar e quantas crianças ingressaram ao pré-escolar. A partir do pré-escolar, elas conseguem ingressar a partir do primeiro ano na escola pública do governo, se elas conseguem vaga. Demorou quanto tempo para você conseguir começar nessa carreira? E são poucas pessoas que têm educação escolar? Então, demorou um tempinho. Eu tive que fazer uma preparação primeiro. Na verdade, primeiro eu participei de um projeto temporário, de 4 anos. Aí depois eu retornei ao Brasil, e aí eu me especializei, aí eu fiz a minha faculdade, e aí depois eu entrei de... Mas como é que foi a crise no Haiti? Bom, a crise do terremoto. O Haiti não é um país preparado para as catástrofes naturais que assola, né? A gente teve um furacão, na verdade, com muita chuva anteontem no Haiti. Então, em questão de ruas, ficam todas alagadas, não tem aquela questão do saneamento básico que a gente está acostumado. É bem... Muito ao longo das aulas sobre o continente africano, justamente essa questão. Você aglomera numa mesma nação grupos étnicos diferentes, idiomas múltiplos, e quando esse país é independente e os reinos são reunificados de novo em torno de uma só nação, em torno de uma só fronteira, ninguém entende nada. Então, é complicado. Toda ali, aí começam os conflitos, né? Exato. Eles estão usando máscaras, se as crianças estão tendo aula, porque aqui no Brasil as crianças não estão tendo aula, então nossos alunos estão aí online, né? Então as nossas crianças não estão tendo aula, teatro não está funcionando, cinema também não, abriram agora alguns lugares turísticos. Então eu gostaria de saber se tem algo que vocês estão fazendo aí para ter esse número menor, né, do Covid, e é uma população grande, e além disso, a gente sabe que você tem que comentar um pouquinho sobre a questão de saneamento básico, como é que estão aí, como é que é a saúde, né, o que vocês estão fazendo de diferente, se é algo diferente ou se é em relação a essa testagem. Conseguiu entender? Entendi. Entendi sim. Beleza. Bom, vou responder a sua pergunta falando um pouquinho das doenças que tem aqui. Aí eu vou conseguir entrar na sua pergunta, certo? Bom, a gente tem período de malária, a gente tem um período que tem que tomar muito cuidado com a febre tifoide, ainda tem a questão da meningite, a rubéola. Então, a gente tem todas essas questões, certo? O continente africano, ele acaba se preparando para tudo isso ao mesmo tempo. Aí chegou o coronavírus. Eu vou ser muito sincera com você. O Togo hoje tem mais ou menos 1.300 e poucos casos hoje, numa população de 8,6 milhões de habitantes, certo? Quarentena ocorrem. Oi? Em termos de quarentena?
Exato. Então, no início, talvez um mês, vou dar um exemplo para vocês. Um mês, acho que foi mês de março, a gente teve uma medida-resposta, que é o que eles chamam aqui. Tivemos uma medida-resposta que foi, não pode aglomerar mais de 10 pessoas num local só. Você tem até 6 horas para estar dentro da sua casa. Só que numa realidade onde a gente vive, onde o dia a dia ele é informal, onde você vive por dia, ou você morre de coronavírus ou você morre de fome, concorda comigo? Se você ficar na sua casa, tipo, se o Togo fizer como os outros países, se ficar todo mundo dentro de casa, ninguém sai, só sai para comprar, tem que ter alguém para vender. Essa medida de 100% dentro de casa não deu certo, não funcionou, não funciona. No continente africano, por causa da sua estrutura, não funciona. Mas assim, o país, ele não deixa de tomar as suas medidas. Exato. Tem a máscara, é obrigatório sair de máscara sempre. A gente sai de máscara. Todo local público que a gente entra tem o gel, a gente tem que colocar o gel, tem que lavar as nossas mãos. Exemplo, como é que você vai lavar as mãos? Tudo adaptado. É o seguinte, imaginem um balde grande, cheio de água. Na parte de baixo daquele balde, você vai ter uma torneira. No seu pé e do lado dele, você vai ter um lugarzinho para o sabão. E aí eles fazem uma estrutura que no seu pé, você aperta, o sabão vai para sua mão. Verdade. E assim... Tô terminando, gente. Você tem o pé você aperta, tem 2 pedais. Um você aperta pro sabão, o outro você aperta pra água. Você pegou o sabão, lavou a sua mão. Antes de você entrar no estabelecimento, eles medem a sua temperatura. Tanto no banco, como no supermercado, farmácia. Então, é dessa forma que eles conseguiram. Se você tiver temperatura alta, você não entra. Todo mundo de máscara. Então, eles têm essas medidas também. Mas assim, em termos da quantidade de pessoas infectadas, acredito que em relação ao corpo já estar preparado, já com todas essas doenças, eles acabam, em alguns momentos, eles fazem teste. Não vou te dizer que fizeram um teste em 1 milhão de pessoas, ainda não fizeram. A última vez que eu vi, tinha 54 mil e poucas pessoas. Mas... eu posso te dizer que a pessoa, ela pode ter os sintomas, mas são sintomas leves, então ela não acha que é o coronavírus. A gente também está num continente onde a maior população é jovem. Não tem população de mais de 50, 60 anos, mas a gente tem um nível também bem baixo em termos de população de crianças, muitas crianças, nós temos muitos jovens. Gente, eu que agradeço pelo convite. Para mim é um maior prazer falar um pouquinho para os alunos, um pouquinho da experiência da África, do Haiti. Para mim é uma alegria grande. Obrigada pelo convite. Obrigada.